Eram 7 horas da manhã desta terça-feira em Brasília, quando a equipe do Grupo Diário chegou ao Palácio do Planalto, que ainda estava quase vazio. Na portaria, tivemos de passar pelo credenciamento e detectores de metais. O palácio estava com um movimento bem menor do que o normal, porque o presidente Lula voltou de viagem do Japão na noite anterior e não iria despachar no Planalto. Também não havia nenhum evento nesta terça-feira. Assessores do ministro Paulo Pimenta mostraram o palácio, que tem acesso proibido ao público em geral. Em entrevista exclusiva à rádio CDN e à TV Diário, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República falou do clima político em Brasília e de sua rotina, com reuniões diárias com o presidente Lula. Mas a dinâmica do dia a dia, o presidente Lula sempre inicia o dia com uma agenda às 9 horas da manhã, que é uma agenda de despacho comigo, né? Nessa área aqui, nós estamos enxergando aqui, dali para frente a gente chama de aquário, tem aquelas portas de vidro lá. Então, no aquário a gente não entra com celular, não entra com internet, por uma questão de segurança e também o presidente não gosta de estar numa reunião, numa coisa, o telefone está tocando, as pessoas estão olhando para o telefone, então ninguém entra no aquário com o telefone. Isso significa que o despacho é feito com impresso. Então eu chego muito cedo aqui no Palácio, sempre 7h30, todos os dias, porque eu tenho que preparar o despacho. E o despacho envolve 3 coisas: mídia nacional, então tudo que saiu na imprensa nacional, mídia internacional e redes sociais. Então nós temos uma equipe que faz o monitoramento dessas 3 coisas, consolida um informe. Eu chego às 7h30 e produzo um outro informe que eu extraio daqueles 3 para apresentar para o presidente. Então, quando ele chega às 9 horas, a gente inicia o dia com aquele despacho. Às vezes participa o ministro da Casa Civil junto, às vezes participa o ministro das Relações Institucionais, às vezes não. E na medida que o despacho vai sendo feito, o presidente já vai organizando o dia. É engraçado que é o seguinte: o presidente leva 8 minutos do Alvorada até aqui. E eles têm um sistema de comunicação entre os motoristas. Quando o presidente sai do Alvorada, a gente recebe um informe, presidente em deslocamento. E quando o carro dele vem um helicóptero em cima por segurança. Da minha sala ali eu enxergo o helicóptero, o barulho. Quando eu enxergar o helicóptero, falta 2 minutos para ele chegar. Então quando eu enxergo o helicóptero, eu já subo, né? E aí é assim que começa o dia. Paulo Pimenta está de olho em Brasília, mas sempre atento também a obras e necessidades de Santa Maria, região central, e Rio Grande do Sul. Quanto à travessia urbana, a duplicação foi prorrogada por mais 12 meses, até junho do ano que vem. Mas a ideia é concluir tudo antes. Eu quero que ele vá a Santa Maria para inaugurar a travessia, né? Não tem sentido ir a Santa Maria se não for para inaugurar a travessia. O Iratã esteve aqui, ficou toda semana retrasada aqui. Eu reuni com o Iratã, junto com o ministro Denis, que acompanha bastante esse assunto. Nós tomamos uma decisão de delegar para o Rio Grande do Sul todas as questões do dia a dia que diz respeito à travessia, também sobre a ponte do Fandango, que está ali na nossa região, em Cachoeira. Nós fizemos uma reunião de trabalho, houve uma delegação do DENIT Nacional. Existe uma pequena questão pendente do ponto de vista administrativo da travessia, que eu acho que agora nós vamos resolver definitivamente, né? Que é uma questão da remuneração do parque das máquinas, da utilização dos parques das máquinas. Como a obra demorou mais tempo do que havia a previsão inicial, o contrato original previa que o DENIT, como se fosse o pagamento de um aluguel, né? Para onde as empresas colocam o seu parque de máquinas, as suas oficinas. A obra demorou mais do que a previsão inicial. E não havia previsão no contrato de que esse período a mais fosse pago. Essa era uma pendência que tinha. Foi resolvida agora. Ontem nós encaminhamos a renovação definitiva do aditivo não financeiro, mas de prazo da travessia. O prazo final é 30 de junho de 2024, mas a nossa intenção é, evidentemente, concluir essa obra muito antes do que isso, né? Mas o aditivo contratual sempre é de 1 ano. Sempre é de 1 ano.
Por isso, então, que essa previsão de até 30 de junho. Mas o presidente vai ao Rio Grande do Sul, possivelmente em junho. A minha ideia é sugerir para a agenda dele, né, que a gente faça uma atividade na área da saúde, possivelmente lá no Hospital Conceição, que tem uma ala importante, uma ala nova lá para ser inaugurada, uma agenda na área da infraestrutura, com o ministro dos Transportes, e nós temos aí uma série de obras importantes da região metropolitana. Pimenta reafirmou o compromisso em fazer terceiras faixas na BR-290 e também na descida de Itaara para Santa Maria no ano que vem. Durante a entrevista ao Grupo Diário, o ministro Paulo Pimenta antecipou que o governo federal vai relançar o programa Minha Casa Minha Vida agora em junho. Além de permitir o financiamento e a construção de casas populares e prédios populares para famílias de baixa renda, a novidade será que famílias de renda média, de 3 a 5 salários e de 5 a 8 salários, poderão pegar empréstimos na Caixa Federal com juros mais baixos e subsídios para comprar casas ou apartamentos de forma isolada. A medida vai valer para todo o Brasil, mas obviamente vai beneficiar bastante Santa Maria, onde a construção civil é um dos pilares da economia.